Boa tarde, pessoal do nono ano. Então estamos aqui com um novo encontro para que hoje a gente possa falar um pouquinho sobre o próximo capítulo da apostila, que é o nosso gênero textual, o romance, que é o gênero literário. Antes da gente falar diretamente do romance, eu vou lembrar um pouquinho com vocês do que nós falamos em relação ao gênero conto. Vocês lembram? Foi em sala de aula e a gente consegue ver que a estrutura ela é bem parecida. Porque dentro do conto nós temos um gênero que ele trabalha junto com o tipo textual narrativo. Ou seja, a gente trabalha com uma sequência de fatos a serem contados, não é isso? E lembrando, lá no conto a gente trabalha com personagem, a gente trabalha com enredo, a gente trabalha com espaço, com tempo. E aqui no romance não é diferente, sendo que o gênero romance ele é mais longo e a gente consegue ampliar mais todos esses elementos. E além dos elementos, a gente tem também os momentos da narrativa, que dentro do gênero romance também vai aparecer. Então nós vamos aqui fazer uma passada simples, ok? Em sala de aula a gente vai produzir, com certeza, quando a gente retornar, mas a gente vai hoje fazer essa aula em vídeo e também uma atividade que eu vou postar para vocês, ok? Então, em relação ao gênero romance, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre ele é o seguinte: o romance ele é uma forma literária pertencente ao gênero narrativo, como eu já disse. Então, ou seja, o seu foco é na contagem de uma história, é quando a gente narra fatos que aconteceram e que apresenta uma história completa. O que é uma história completa? Como a gente tem uma estrutura maior, a gente consegue expandir essa história, composta por enredo, que é o motivo, que é o tema desse romance, por temporalidade, apresenta tempo, a gente tem a ambientação, que é o local, é o espaço, temos personagens definidos também de maneira clara. E é em relação a esses personagens que o enredo consiste. A gente tem aqui no Brasil alguns principais autores que a gente vai falar bem rapidinho, porque aqui entra mais na parte de literatura, mas a gente vai também já dar uma clareada em relação a quem produziu no Brasil o gênero romance. Então nós temos o famoso Machado de Assis, que foi, no caso, um escritor dentro do realismo, e ele a gente pode citar Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a sua maior arte em relação a esse gênero. A gente tem Jorge Amado, que traz Gabriela, e temos Graciliano Ramos, que traz Vidas Secas. Então, dentro de uma esfera do Brasil, a gente tem esses escritores aqui com a maior representatividade em relação ao romance. Temos que fazer também uma observação. O romance ele é uma narrativa longa, ou seja, voltando, vamos lembrar, eu não tenho uma história curta, então eu consigo desenvolver um tamanho maior de personagens, de histórias, de espaços. Eu posso ter um espaço agora, daqui a pouco ter um outro espaço, posso ter mais de um tempo também, e assim trabalhando com os variados personagens. Sua linguagem também é variável de acordo com o seu ambiente. Então, dependendo de onde se passa, do tempo que se passa, e dependendo dos personagens, a linguagem ela pode variar. Eu posso ter um romance fictício, a história ser totalmente criada, como eu posso ter também esse romance sendo mesclado com a ficção e a realidade. Pessoal, então quando a gente produz um romance, o que a gente precisa entender? Como é uma narrativa, eu tenho que ter os elementos que obrigatoriamente constituem esse gênero e esse tipo textual. Então eu tenho os personagens, que são todas as pessoas que participam, não só pessoas. Eu posso ter qualquer ser que ganhe vida dentro do romance, é um personagem. Eu tenho o espaço, que é onde se passa. Tem o narrador, que é quem conta essa história. Esse narrador ele pode ser presente, ele pode participar desse romance, dessa narrativa, como ele pode ser também um narrador observador, que somente conta, mas não participa. Temos o tempo, que é quando, e o enredo, que é sobre o que eu vou falar. Além dos elementos, a gente tem também os momentos da narrativa. Por que é necessário ter momentos? Porque eu tenho que ter os elementos sendo encaixados onde? Dentro do tempo. Então o tempo de uma narrativa, de um romance, ele vai me trazer uma situação inicial, que o nome mesmo já diz, é onde eu apresento o espaço, onde eu inicio o tempo, onde eu mostro os meus personagens, e depois eu passo para o conflito. O conflito ele vai me mostrar o quê? Qual é a parte, o que será discutido dentro desse romance. Toda a história tem o foco vai aparecer aqui. O desenvolvimento é onde eu desenrolo esse conflito, é onde eu vou trabalhar, eu vou realmente desenvolver essa parte importante. O clímax é o momento de maior tensão do romance, é onde os ânimos se esquentam, é onde a gente começa a caminhar para o desfecho, que é quando eu concluo essa história. Então, pessoal, de acordo com essas características que nós vimos aqui,
vocês vão fazer uma atividade que eu vou postar junto com o vídeo, vocês vão me devolver. Hoje a gente está encerrando as atividades do primeiro trimestre, ok? Então vocês mandem para mim, eu vou dar um tempo para vocês fazerem e aí a gente fecha, ok? Até a próxima.